Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Meu nome é José Francisco, moro numa cidadezinha no interior de Sergipe, que prefiro não falar o nome. Hoje, com 41 anos, vim falar para vocês uma experiência muito ruim que eu tive em julho, no lugar onde eu trabalhava. Desde então, não consegui mais pisar naquele local. Hoje, eu não sou o mesmo homem. Aquilo mudou e traumatizou minha vida. E eu acho que isso vai durar para sempre. Desde que me entendo por gente, minha tia, que é rezadeira, sempre me falou que eu tinha um dom especial e que eu deveria prestar atenção nisso. Ela sempre me chamava para fazer rezas em mim e eu nunca dei atenção. Muito pelo contrário, eu tinha até medo e evitava encontrar com ela, e muito menos falar sobre esse assunto. Essa tradição de reza vem desde muito tempo na minha família. Foi-me falado que quando minha mãe engravidou de mim, minha avó, que também era rezadeira, disse que eu teria o poder da visão, e desde muito novo devia ser ensinado para saber coisas do além, e que o sobrenatural iria ser bem forte durante toda a minha vida. Toda vez que ouvia isso, me dava muito medo, e tudo que eu podia fazer para fugir desse assunto, eu fazia. Para ser bem sincero, eu, até a vida adulta, nunca tinha passado por nada disso. Só ouvia as histórias, que em cidades pequenas são bem normais, mas nunca mais do que isso. Eu sempre vivi na roça. Acordava cedinho para cuidar das plantações e dos animais, mas por problemas de saúde eu tive que me mudar para a cidade para me tratar. Graças a Deus fiquei bom, mas gostei de alguns confortos que só na cidade grande eu poderia ter. Decidi morar de vez. Eu morando sozinho e com algum emprego, eu conseguiria me manter. E foi exatamente isso que aconteceu. Por mais que sempre fui da roça, eu completei o 2º grau e isso me ajudou na vaga de vigilante de uma escola. Algumas pessoas da região comentaram que sempre tinha vaga para vigilante disponível e que só um senhor que já trabalhava lá há muito tempo era o único que se acostumou. Me disseram que alguns anos atrás teve uma tragédia nessa escola e que algumas crianças tinham perdido a vida brincando na quadra quando, infelizmente, o teto caiu. Eu achei que essas histórias só tinham no interior e que em cidades um pouco maiores não tinha nada disso. Hoje eu sei que foi um erro pensar assim, mas na época não, e como todo novo emprego, eu fui muito empolgado, chegava cedo, saía tarde, me interessava para aprender cada função que eu tinha que fazer. Pois bem, nos primeiros meses eu fui escalado de manhã. Sempre tinha movimento e muitas crianças, mas com o passar do tempo eu fui começando a tirar folga do vigia da noite. Seu Carlos era muito simpático e estava quase se aposentando, e eu sabia que ia ficar no lugar dele. Seu Carlos me ensinou tudo direitinho. Nunca comentou nada de estranho que havia visto ou escutado. Será que ele não via nada ou não me falou para ficar no trabalho e ele, enfim, conseguir se aposentar? Isso eu não sei. Só sei que, até aquela data, era o emprego dos sonhos. Tudo que eu precisava para me manter morando sozinho na cidade. Quando ele enfim se aposentou, eu fiquei trabalhando finalmente à noite. Começou a acontecer umas coisas bem estranhas no começo.
eram coisas bem tranquilas e eu nunca imaginei que iriam passar disso. Infelizmente, imaginei errado. Eu fazia rondas, estava tudo normal. Quando eu ia fazer a outra, tinha portas abertas, luzes acesas, torneiras ligadas. Eu cheguei a pensar que era alguém que estava entrando à noite no colégio para me pegar uma peça. Isso foi acontecendo por alguns dias seguidos, até que eu ouvi sons pelo corredor como se tivessem pessoas correndo, mas quando fui olhar, não vi nada. Na hora me veio na mente tudo aquilo que tinha sido falado para mim, tanto sobre a lenda, quanto meus poderes que a minha avó disse ter sentido quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eu nunca tinha vivido nada disso. E também podia ser só vândalos. Nessa noite, dos passos, eu resolvi não ir até o final do corredor. E no outro dia eu iria levar uma foice para me defender. Por mais que eu lembrasse das histórias sobrenaturais, ainda assim podia ter alguma pessoa querendo levar alguma coisa ou simplesmente para me fazer medo. Era mês de férias, não tinha movimento de crianças, nenhum, mas mesmo assim resolvi ligar para a diretora para contar. Era a regra do trabalho e eu tinha que passar tudo de anormal quando acontecesse algo desse tipo. Quando liguei, ela riu de mim e falou: "O senhor deve ter conversado com o senhor Carlos, ele que tinha essas histórias." Ela me levou na brincadeira e eu disfarcei e desliguei. Naquele momento eu percebi que sim, seu Carlos também via as coisas, mas por algum motivo não quis me contar. Eu tentei de todo jeito pegar o número do seu Carlos para ele me falar alguma coisa, mas ninguém tinha. E ele tinha se mudado para morar com a filha. Não estava mais ali perto. Não tinha ninguém para me falar. Nada. E eu precisava ir para casa, para descansar, porque à noite eu tinha outro plantão. Eu até pensei em ligar para minha tia, mas eu já imaginava o tanto de coisas que ela ia falar, e eu tinha evitado esse tipo de conversa com ela. A minha vida toda não ia ser agora que eu iria querer falar sobre. Talvez se eu tivesse falado com ela, tinha evitado esse trauma, ou não também. Essa é uma história que eu tenho até hoje. Assim que cheguei em casa, na esperança de que aquilo iria me defender, amolei minha foice e fui descansar. Na hora de voltar para o meu trabalho, depois de conferir todas as coisas que eu tinha que levar, enfim, eu fui. Estava decidido que, naquela noite, eu ia pegar o intruso e dar uma bronca nele ou neles. Fiz a primeira ronda, tudo normal, mas quando sentei na minha cadeira, voltei a ouvir os passos de gente correndo pelo corredor. E fui devagarinho para ver quem era, e não vi ninguém. Mas o barulho continuava, e dessa vez, com risadas de criança. Não dava para saber se eram meninos ou meninas. Era como se tivesse muita gente, e aquelas vozes vinham da última sala, que ficava no final do corredor. Peguei minha foice e fui bem devagar. As luzes da sala estavam acesas. Quanto mais perto eu ia chegando, mais alto era o converseiro. Quando, enfim, entrei na sala, não havia absolutamente nada. Ninguém ali. Às vezes, paravam e davam lugar a risadas, que também vinham dali, mas não tinha ninguém. Meus pés travaram na hora. Um arrepio tomou conta de mim e eu não sabia o que fazer. A única coisa que me veio na cabeça foi voltar para minha salinha. Foi quando, de longe, eu vi uma figura que parecia criança, mas tinha um olhar maldoso, uma risada pavorosa que me deu muito medo. Eu ainda quis levantar a foice, mas ela parecia pesar mais de 100 quilos. Eu não sabia para onde ir, e os passos cada vez mais altos do meu lado. Me perturbei muito na hora. Minha única escolha foi soltar tudo e correr até o muro da escola
e pular para fora. E foi isso que eu fiz. Não dava mais que 30 metros a distância que eu tinha que correr. E todo esse curto caminho correndo como eu nunca tinha corrido antes. Eu sentia que algo estava do meu lado, rindo de mim e se divertindo com meu desespero. Eu nem olhei para trás. Deixei a foice, deixei meu posto, vim direto para minha casa. Liguei novamente para a diretora e avisei: nunca mais eu piso naquela escola. Hoje eu passo por um tratamento para tentar superar esse trauma. Contei para minha família e só minha tia acreditou. Desde então, ela tenta conversar comigo, mas eu evito. Eu acho que se eu falar com ela, essas coisas vão voltar a aparecer para mim. Faz mais ou menos 4 meses que isso aconteceu. E toda noite eu lembro das risadas e do olhar daquela criança, que de criança não vi nada. Será que eu nunca mais vou ser o mesmo? Será que eu tenho mesmo esse dom e por isso eu vi tudo aquilo? Tudo que eu sei é que o vigia que me substituiu ainda é o mesmo. Tenho vontade de ligar para ele, mas morro de medo do que ele vai me falar. Hoje sou assim, traumatizado com essa situação e sem saber se ainda pode piorar, se ainda vou passar por isso ou não. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Muito obrigado, uma boa noite.